eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre os Orthoptera. Parece um nome estranho, mas esta é a ordem dos insetos popularmente chamados de grilos, gafanhotos, esperanças, e que são insetos que apresentam como característica, entre outras, o fato de cantarem. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Bom, muitos insetos cantam, entre aspas, né? A gente sabe que os insetos não têm cordas vocais, mas muitos deles emitem sons que a gente interpreta como um canto. E a maior parte dos insetos cantores, por assim dizer, são da ordem Orthoptera, né? As músicas, as canções produzidas por eles acontecem principalmente por uma ação que nós chamamos de estridulação. Ou seja, é uma fricção, um esfregar de uma parte do corpo contra outro. Os ortópteros que cantam, eles possuem órgãos auditivos, né, que são as chamadas membranas timpânicas ou tímpanos, que são localizados nas laterais do primeiro segmento abdominal. Lembrando que o abdômen é aquela terceira parte do corpo do inseto, né, que vem depois do tórax. E também alguns possuem essas membranas timpânicas na base da tíbia, ou seja, na perna. Bom, esses tímpanos, eles são insensíveis a alterações do tom, mas eles respondem a alterações de intensidade do som. Então, as canções dos gafanhotos, dos grilos, das esperanças, elas têm um papel bastante importante no comportamento do inseto em diversas situações. E as principais diferenças, então, entre o cantar de um para o outro se dão especialmente em decorrência do ritmo. Bom, os grilos, que são da família Grylidae, e as esperanças, que são da família Tetigoniidae, eles produzem as canções atritando uma borda da asa à outra. As partes que são atritadas são chamadas de palheta e lima. Então, a depender da intensidade, né, ou na verdade do ritmo em que esse atrito acontece, nós vamos ouvir um som diferente. E olha só que interessante. Nas esperanças, a asa esquerda fica por cima e nos grilos é a asa direita. Então, a gente consegue também distinguir, claro, tem outras características muito evidentes, morfológicas desses insetos, mas a posição da asa também no momento da estridulação difere um do outro. O som produzido, né, por um único movimento da asa do inseto, por uma única fricção, é chamada de pulso. E aí, cada pulso consiste em várias batidas individuais. A taxa do pulso de determinado inseto ele vai variar especialmente em decorrência da temperatura, sendo que quanto mais rápido os pulsos, mais elevada é a temperatura. E essa velocidade ou a quantidade de pulsos por segundo pode variar de 4 até 200. Então imaginem, né, a velocidade que pode chegar aí a fricção das partes do corpo dos insetos, aí, especialmente dos Orthoptera que nós estamos falando, seja uma fricção de asa com asa ou até mesmo de asa com o abdômen. E aí as canções, né, das diferentes espécies, elas vão mudar em relação às características desses pulsos, né, na taxa deles e também na forma como os pulsos são agrupados. Os pulsos dos grilos, eles são mais rítmicos, né? A gente consegue atribuir um tom definitivo, vamos dizer assim. E nas diferentes espécies, esses pulsos podem variar de cerca de 1.500 a 10.000 Hz. Já os pulsos das esperanças, eles são menos rítmicos e a gente diz que eles são mais ruidosos. Ou seja, eles contêm uma faixa de frequência mais larga, né, mais ampla, e não podem ser designados em um tom definitivo. Então, eles são menos definidos, ao passo de que os dos grilos a gente pode quase dançar conforme a música, né? As principais frequências das canções de alguns Orthoptera, elas são muito elevadas, podem chegar aí a 10, 20.000 Hz. E aí algumas delas são inclusive inaudíveis aos nossos ouvidos, né? A gente não consegue ouvir muitas vezes os sons dos grilos, mas em outras vezes a gente escuta e escuta muito bem, né? Inclusive chega a incomodar.
E olha só, pessoal, as fêmeas de alguns Orthoptera, elas podem fazer também alguns ruídos, alguns sons um pouco mais suaves, mas são os machos que são os responsáveis pela maior parte do canto. Inclusive, eles podem também cantar enquanto se movem, ou então eles vão cantar enquanto estão parados. Geralmente, quem se move enquanto canta são os gafanhotos, enquanto os grilos e as esperanças vão permanecer paradas ali durante essa estridulação. E cada tipo de som ele vai ser produzido em uma circunstância específica e este som ele não é produzido à toa. Ele vai gerar uma reação característica em outros indivíduos. Então, o som que a gente tem mais comum, que inclusive é aquele que talvez vocês já tenham ouvido aí durante a noite em alguns lugares, ele é o mais comum e o mais alto. E a gente chama de canção de chamada. O que acontece, né? Basicamente, essa canção serve para atrair a fêmea. Nós comentamos que os machos são quem canta mais, né? São eles que vão fazer essa estridulação. Então, essa canção de chamada é justamente para atrair a fêmea, para que eles tenham a cópula. Se a fêmea ela estiver na mesma temperatura que o macho cantor, ela pode reconhecer a canção e aí eles vão se encontrar, né? Ela vai se mover em direção ao macho e vão se encontrar. Se tiver outro macho ali naquele mesmo ambiente, pode ser que o macho que inicialmente estava querendo cortejar aquela fêmea, né? Ele vai produzir uma canção um pouco mais agressiva, que é para marcar território, vamos dizer assim, né? Para que aquele território ele diga ali, ó, pro outro macho: não, esse território é meu e eu vou cantar para essa fêmea porque eu quero cortejar e depois quero copular com ela. Então existem essas duas possibilidades. E também existem outros tipos de sons que são produzidos, né, por ortópteras, por grilos, gafanhotos, enfim, que podem ser sons de alarme, quando esses insetos estão sendo perturbados por algum motivo, sofrem algum tipo de ameaça e querem avisar aos outros. A maioria dos Orthoptera, eles vão cantar apenas no período da noite, mas existem alguns que cantam durante o dia e existem também outros que cantam tanto durante o dia quanto durante a noite. E muitas espécies, elas fazem coro. Então, assim, quando um começa a cantar, os outros que estão ali naquela região, ali naquele espaço, começam a cantar junto. E aí esse canto, ele pode ser sincronizado ou não. Às vezes a gente está ouvindo, parece que nós estamos ouvindo o som de um só grilo, mas na verdade existem outros e eles estão cantando de uma forma tão sincronizada que parece que é um só. Mas existem também, isso vai variar, né, de acordo com a família especificamente, e tem outros que não fazem, que não produzem esses sons em coro. Bom, fato é que eu quis trazer aqui para vocês, nesse episódio, uma curiosidade em relação aos Orthoptera. Talvez vocês estejam se perguntando, mas o que o grilo tem a ver com o MIP, né? Na verdade, nós temos algumas espécies de Orthoptera que são pragas. Nós temos as paquinhas, que são Orthopteras ápteros, né? Que não têm asas, que são pragas em culturas, por exemplo, como tomate e algumas outras. Nós temos os grilos, que atacam comumente, a gente vê muito na soja, também atacam milho. Os gafanhotos, que são pragas migratórias e que geralmente atacam mesmo em bando, vamos dizer, né? Inclusive, 2 ou 3 anos atrás aqui no Brasil, nós tivemos lá na região sul do país problemas em algumas lavouras, também na Argentina, né? De gafanhotos migradores que atacaram algumas lavouras. Então, esses insetos fazem parte do que a gente entende como pragas em algumas culturas, em alguns cultivos, e por isso é importante a gente conhecer também as ações, os comportamentos deles, para que nós possamos tomar as melhores decisões no momento de manejá-los, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.